Foi enterrado no cemitério de Trindade o corpo da bebê de 6 meses que morreu depois de ser espancada pelos pais. A gente viu aqui ontem esse caso. Os avós maternos chegaram do Maranhão ontem e receberam a notícia da morte da neta dentro do ônibus de viagem. Os avós só conheciam a criança por foto. Os avós maternos chegaram ao IML depois de viajar 21 horas de ônibus da cidade de Codó, no interior do Maranhão, até Goiânia. Eles vieram com a esperança de encontrar a neta viva, mas não deu tempo. Estava no ônibus quando falaram que ela tinha falecido. Eu já percebo muita coisa difícil na minha vida. Quando meu pai faleceu, quando eu descobri que estava com câncer. Mas agora foi pior. Porque a gente estava falando de uma criancinha que só tinha 6 meses. A dona Dejane contou que o pai da bebê, genro dela, veio do Maranhão para Goiás foragido da polícia. É que lá ele teria sido condenado na Lei Maria da Penha por agredir a esposa. Mesmo beneficiada por uma medida protetiva, a filha da dona Dejane resolveu também vir para Goiás atrás do marido. Em Trindade, eles tiveram a bebê. Foi quando, segundo a polícia, começaram as agressões. As agressões físicas eram realmente praticadas pelo casal, não apenas pelo pai. E também pela mãe, até porque a mãe confessou a questão da vela, né? Todas as queimaduras que a criança apresentava pelo corpo foram efetuadas pela própria mãe. Os maus tratos eles decorreram desde do nascimento dessa criança até o crime de homicídio qualificado. Os pais foram presos na última sexta-feira, quando a investigação começou. A polícia soube do caso depois que a mãe procurou atendimento nessa unidade de saúde de Trindade. Os profissionais viram que a situação era tão grave que imediatamente mandaram a bebê para o Hospital Materno Infantil em Goiânia. E uma médica denunciou o caso ao Conselho Tutelar. A bebê estava internada desde a última quinta-feira em estado gravíssimo. Exames mostraram que ela tinha mais de 12 fraturas pelo corpo. Ela não resistiu e morreu nessa terça-feira. Em audiência de custódia, os pais da bebê tiveram prisão preventiva decretada. Para mim, mãe, dá a vida pelo seu filho. Para mim, foi assim que eu criei ela. Ela nunca viu meu esposo discutindo. Ele nunca me triscou a mão, então a gente não cria ela em meio de violência. Eu não posso acreditar que ela possa ter machucado a filha dela. Quem morava perto e suspeitava das agressões também preferiu o silêncio. Essa mensagem foi enviada para a dona da casa onde a bebê morava com os pais 5 dias antes da criança ser internada. Esse casal aqui bate demais nessa criancinha deles. Tem que dar um jeito de chamar o Conselho Tutelar. É capaz até deles matarem essa criança. A dona da casa responde só com um "meu Deus" e a conversa termina por aí. Eu nunca vi o rostinho da criança. Eu sempre perguntava para ela, cadê a bebê? Não, tá dormindo. Mas ela não deixava a gente ver e nem ele. Como os pais da criança estão presos e a família é muito pobre, a Prefeitura de Trindade diz que vai arcar com os custos do sepultamento. Vai ser doído porque a gente não vai, ela vai ficar aqui. História lamentável, né? Principalmente a gente vê a dor daquela avó que está tendo que passar por isso. E é hora da nossa previsão do tempo aqui no Jornal Anhanguera. Camila já está aqui no estúdio com a gente. Camila, boa tarde para você. Oi, Thalia, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Vamos então começar falando da nossa previsão do tempo, porque olha, gente, apesar do sol ter aparecido na manhã desta quinta-feira, a previsão para o dia é de céu nublado. O dia começou com a temperatura baixa e marcando 18 graus, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Ainda há possibilidade de chuva em todas as regiões do DF, também aqui no entorno. Além disso, há chance de chuva forte em algumas regiões, isso também não é descartado, viu? Então vamos lá para o nosso telão para a gente acompanhar os números, né, que mudaram bastante de ontem para hoje. Ontem a região norte batia aí cerca de 18 graus de mínima, já subiu um pouquinho, 22. Eu comecei falando, né, que a mínima por aqui foi registrada de 18 graus, isso aqui no entorno de Brasília, porque em outras cidades chegou até 16 de mínima. Região sul, 17, vai a 34 graus nas horas mais quentes,
32, e assim como na região sudoeste, que também vai a 34. Vamos mudar então nosso telão para a gente ver como é que fica aqui no entorno de Brasília? Vamos lá, vamos começar então falando de Lusiânia, porque a precipitação é de 10 milímetros, assim como para todas as outras cidades. Um pouco menor, né? Ontem a gente tinha aqui cerca de 20, hoje já caiu aqui pela metade. E as máximas ficam aqui, ó, variando de 28 a 27 graus, e umidade relativa do ar muito boa. Em Planaltina deve bater os 100% hoje à noite, e se bater a gente já sabe, o clima muda, dá aquele climazinho, aquele clima de inverno, né, Camila? A gente pode dizer então que não tem grandes mudanças aqui do que a gente está vendo desde o início da semana, né, Camila? Não temos grandes mudanças. Mudança mesmo, gente, só a partir aí de sexta até domingo a gente deve ver esses números aqui mudarem. Por enquanto fica mesmo. E a gente tem visto aqui que sempre tem alguma precipitação de chuva, mas a gente imagina que sejam chuvas mais isoladas, né? Não está chovendo na cidade inteira. A gente pelo menos não está percebendo, né? Não tem previsão de chuva para a cidade toda, não. Tanto é que hoje já caiu um pouco, né? Então, assim, realmente só para áreas isoladas segue assim até o fim da semana mesmo. E a umidade relativa do ar sempre ali muito boa nesses dias, né? Muito boa. Inclusive, a gente já começa a nossa participação mostrando isso daí, ó. Teve neblina em Valparaíso, isso por causa dessa umidade boa desses últimos dias. O Rosinaldo Figueiredo fez esse registro pra gente aí, ó, de manhã cedinho, a caminho do trabalho, na BR-040. Bom, umidade relativa do ar dando aí 100%, a gente tem essa paisagem aí mesmo. Por enquanto a gente ainda vê fotos como essa Por aqui. enquanto a gente vai ver. Mas vai ter neblina, na seca a gente vê que tem neblina, mas aí é frio mesmo, não é a umidade relativa do ar que faz. Aí fica um clima bem diferente. Aí é diferente, mas tem essa neblina sim. Tem participação aqui de Lusiânia também, é a foto da Silva Nunes. Olha só, Thalia, que foto sensacional, um céu muito bonito, né? Bem bacana mesmo. Ela Cada um mesmo de casa foto. consegue tirar umas fotos aí do clima, do tempo, bem diferente, né? Ficou bem bacana mesmo. Olha, para encerrar, tem essa foto bonita aí da Nara Gomes de Formosa. Ela disse assim na legenda: vem chuva por aí. Aí eu fiquei procurando, mas realmente, Nara, você tem razão, viu? Eu vi que tinham nuvens bem carregadas lá no fundo, só que mais aqui para frente um pouquinho, o céu estava bem azulzinho, bem clarinho. Então ela fez esse registro aí antes de chover lá em Formosa. Céu muito bonito. Valeu, Nara, pela sua participação. Foto muito bonita, né? A gente aproveita para lembrar também, Camila, que foto assim com o celular deitado aqui, pra gente fica muito mais bonito também, né? Exatamente, a foto da Nara aí, vocês estão vendo na tela, né? Ela fez direitinho aí com o celular deitado, e por isso que ficou tão bonita assim, porque preenche a tela toda. Então você já sabe, segue o exemplo da Nara aí lá de Formosa, viu? Manda uma foto com o celular deitado pra gente, que a gente coloca aqui no nosso quadro. Tá certo então, Camila. Amanhã a gente atualiza de novo sobre a previsão do fim de semana, que é o que todo mundo fica esperando sempre, né? E pode ser que tenha alguma mudança aí no fim de semana, mas amanhã eu trago tudo isso pra você. Tá certo. Camila, obrigada mais uma vez. Tchau, boa tarde. É a hora do quadro No Fim das Contas com a repórter de economia Mônica Carvalho. Hoje a gente fala do PIB. É que nos últimos 3 anos nosso crescimento econômico foi muito baixo. E agora, por conta do novo coronavírus atingindo aí todo o país, enfraquecendo o comércio internacional, a economia brasileira deve crescer menos do que o esperado mais uma vez. Faz 3 anos, desde 2017, que o Brasil tem tentado se recuperar economicamente. A recessão de 2015 e 2016 passou, mas o crescimento tem sido baixo, sempre um pouco acima de 1%. E nesse cálculo feito pelo IBGE, que leva em conta tudo que o país produziu e consumiu, o que pesa mais é o meu, o seu, o nosso gasto e das nossas famílias. E mesmo com todas as dificuldades de trabalho e de renda, são as famílias brasileiras que têm sustentado o crescimento econômico. Posso pegar uma carona aqui no seu guarda-chuva? Pode. Tudo bom? Tudo. Você é aquela da economia, é? Sou eu mesmo. Pois não? Você gastou muito no ano passado? Problema de saúde, exame, que eu fiz muito em 2019. Então você gastou muito dinheiro com a saúde? Gastei mais com remédio, porque nem todo tempo a farmácia popular tem a medicação para doar para nós. Eu viajei, viajo, como eu vou viajar agora de novo. Então pronto, esse foi um gasto importante. Mas esse aí eu ponho dentro da minha economia. O consumo das famílias representa 64,9%, né, do
produto nacional. Agora, o que é esse 1%? É muito pouco, né? É um crescimento muito baixo. 1% de crescimento é estabilidade. Estabilidade. Um crescimento de 1% no PIB significa, em termos de renda per capita, renda média da população, um crescimento de 0,3%. Né? E está mais ou menos igual. É, mais ou menos igual. É assim que foi a economia do Brasil nos últimos 3 anos. É, Assim, exatamente. Fora a alimentação, você não comprou mais nada, não gastou seu dinheiro? Não dava, não sobrava para... O PIB cresceu, mas cresceu para quem? A retomada do crescimento alcança o mesmo patamar, né, de que nós tínhamos antes da crise, né, antes do tombo de 2015 e 2016, mas não alcança todo mundo de forma uniforme, né, de forma igual. Até o início de 2017, uma queda enorme no consumo das famílias. Hoje eu diria que compensou, né, aquela queda. O poder de compra ele está menor do que nos outros anos, igual você falou. Igual antigamente, a gente podia comprar mais. Foi um pouco difícil. Mas superou. Eu vou te contar que eu estou junto nesse negócio do desemprego. Então o ano passado não foi fácil. Só pegando bico. É importante, né, você ter então um cuidado especial em relação à renda das famílias, tanto do ponto de vista de ter mais empregos disponíveis, como ter aumento do seu rendimento mensal, seu salário. É por causa dessa nossa característica de mercado interno muito mais forte e determinante do que o que acontece lá fora, que o coronavírus vai ter menos impacto para a gente, ruim na nossa economia, por exemplo? Com certeza o impacto do coronavírus no Brasil vai ser menor do que países que dependem mais do mercado internacional, dependem mais das suas exportações. Você acha que esse ano de 2020 vai ser difícil? Tão difícil quanto foi até agora nesses últimos 3 anos? Provavelmente vai ser difícil, vão ser os primeiros meses do ano. Né? Se nós tínhamos uma previsão de crescimento, como estava colocado, de 2,5%, certamente ela vai ficar um pouco mais próximo de 2%. O problema maior é se a restrição de fluxo de pessoas e de mercadorias se estender por um período maior, aí o impacto vai ser dramático. Podemos até ter uma situação de crescimento zero no país no ano, ou muito baixo. Sério, zero? Você comprou uma geladeira nova e uma televisão? Geladeira nova e uma televisão. Eu consegui. Deu para arrumar a casa, né, pintar. Eu não ficava parado. Eu ganhava a minha comissão, mas eu trabalhando. Sem ser fichado, mas eu trabalhando. E eu fui superando, eu fui tentando vencer a crise, né? Vamos lá, coragem. Tchau, pessoal. Até a próxima. E você pode ajudar a gente a fazer o Jornal Anhanguera pelo nosso WhatsApp 984424000. Você envia a sua foto que a gente mostra aqui na nossa programação. Vamos começar com a foto da Kathleen Vitória e os pais dela, a Jeane e o Rafael. Eles ficam sempre ligadinhos aqui na TV Anhanguera, são do bairro Pedregal, em Novo Gama. Um beijo aí para toda a família. A Ana Luísa, do setor Abreu, em Formosa, acompanha também o jornal todos os dias. O quadro favorito dela é o do esporte. Ela mandou um beijo aí para toda a equipe. Outro beijo para você também. O Ilquias Venceslau, do Parque Alvorada 1, em Lusiânia, fica sempre atento aqui na nossa programação. Ele adora também aí o quadro de esportes e a previsão do tempo. Diz que admira muito o trabalho aqui de toda a nossa equipe. Um grande abraço para você. Muito obrigada por nos acompanhar sempre aqui. Lembrando que para participar é fácil. Você envia sua foto aqui para o nosso WhatsApp, 984424000. É só falar o seu nome, a sua cidade, o bairro em que você mora. E não se esquecer de fazer a foto com o celular deitado, que fica mais bonito aqui para a gente. A seguir tem o prato do dia com uma receita de mandioca recheada. E a terceira reportagem da série que trata sobre os nossos idosos goianos. A gente volta logo depois dos comerciais.